Beleza? Vou tirar esse óculos aqui. Escutando o que, hein? O 6X. Um homem só. Ou X, né? Um homem só. X fez parte do câmbio negro, velho. Vou tirar o som, porque senão vão reclamar e... sabe como é que é, né? Então é o seguinte. Dia 30 de setembro de 2020, às 15 horas e 2 minutos, o presidente Jair Bolsonaro fez seu discurso na ONU. Isso comemorando aí os 75 anos da organização da ONU, para quem não sabe, ok? O Brasil sempre é o primeiro, depois a gente vai explicar o porquê que acontece do Brasil ser sempre o primeiro país a fazer o discurso. Depois vem os Estados Unidos, que são, né, chamados de anfitriões, onde está a sede da ONU, na ilha de Manhattan, Nova York. E o Brasil sempre é o primeiro, mas nós vamos explicar depois isso quando entrarmos em Brasil e a ONU. ONU, Organização das Nações Unidas, ou em inglês UN, em provas de inglês, United Nations. Você só vai ver isso aí, tá? Essa organização, ela foi criada, né, em 1945, na realidade 24 de outubro de 45 ela sai. Conferência de São Francisco cria a ONU, né, que é essa organização aí, que ela teve início com 51 países membros, dentre eles o Brasil, e hoje tem 193 países membros. Como eu já falei em alguns vídeos anteriormente, só maior do que a ONU é a FIFA. A FIFA tem alguns países ou povos que não são reconhecidos como estados soberanos pela ONU. Entretanto, na FIFA eles têm representatividade. A ONU, na realidade, ela surgiu para substituir, foi uma ideia, segundo alguns, do presidente Franklin Delano Roosevelt, né? Presidente que fez o New Deal americano, mas também estava com os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Depois ele morreu e foi substituído por Harry Truman, e substituiu a Liga das Nações. E um dia faremos um vídeo rápido sobre a Liga das Nações, que foi criada ali naquele tratado chamado Tratado de Versalhes, que também foi uma ideia norte-americana pelo presidente Woodrow Wilson, mas que os americanos não puderam participar, os norte-americanos, porque o Congresso foi contrário a isso. E de certa forma os norte-americanos na época se achavam separados do resto do mundo, não precisariam se imiscuir nos problemas europeus, ok? Bom, a ONU, depois nós vamos falar com isso com mais calma, ela tem dois países, né, ou dois estados ali, que são observadores, que é a Santa Sé, também chamada de Vaticano, e a Palestina, tá? Que a Palestina que já pediu e solicitou inclusive ser considerado um estado membro, mas os americanos deram o seu voto contrário, mas a gente vai explicar isso depois em algumas situações, tá? Quais são os objetivos da ONU, dessa organização, né, que tem um secretário-geral, que todo mundo sabe, que é o português, o Guterres, primeiro indivíduo que entrou que é lusófono, ou seja, ele fala português. Tivemos 9 secretários gerais na ONU, a gente vai falar também sobre isso depois. Esse secretário último está desde 2017. Pode ficar um mandato de 5 anos, depois ser eleito por mais 5. Posso estar enganado, depois nós falaremos melhor sobre isso. Mas, quais são os objetivos da ONU? Esse vídeo aqui é curto, para ser rápido. O primeiro objetivo é a segurança e paz mundial. Ela foi criada para isso. A ONU foi criada dentro de um contexto da Guerra Fria. De um lado Estados Unidos, de outro lado União Soviética. Por isso, quando nós olharmos ali na ONU, existe o Conselho Permanente de Segurança da ONU, que são 5 países que têm direitos a voto e veto. Só eles têm direito a veto. Então, quando você repara todo esse processo, nota que 3 países são capitalistas, no caso Estados Unidos, Reino Unido e França, e 2 socialistas, que era a União Soviética, hoje Rússia, e China. Então foi bem dividido na época da Guerra Fria para manter aquele equilíbrio dentro da nova comunidade mundial, para impedir numa terceira guerra mundial, né? Porque a primeira guerra mundial ocorreu, foi feita a Liga das Nações, a Liga das Nações falhou, e aí nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Isso aí, o seu professor de história vai se aprofundar bastante com isso.
Outra situação, além da segurança e paz mundial, né, os boinas azuis, eu faço isso depois, promover os direitos humanos, filhão, promover os direitos humanos. Muita gente confunde direitos humanos, dizendo, é só direito de bandido. Não, direitos humanos tem uma nuance muito grande, não é? Inclusive, estamos em nós estamos aqui em 2020, acho que em 95, acho que faz 24, 25 anos ou 26 anos, que aconteceu a chacina na favela Nova Brasília, no Rio de Janeiro. Foi tema de reportagem dessa semana da revista Época e tal. Então, essas situações realmente são lamentáveis no mundo todo. Se você, acho que foi ontem, hoje é dia 12, é dia 12 hoje? Hoje é dia 12 de outubro, acho que foi ontem que foi o dia da menina, e aí o pessoal falou, por que dia da menina? Pelas violências, não só estupro, mas, por exemplo, algo que acontece principalmente na África, que é a infibulação. Fibulação é quando você extirpa o clitóris feminino, não é? E isso é uma violência abusiva contra as meninas, é feito em meninas, e é um caso que nós temos, se não me falha a memória, posso estar enganado de memória, uns 2 milhões de casos por ano, 2 milhões de casos por ano, não são 2 mil, não são 2, são 2 milhões por ano, questões culturais, aquela coisa toda, mas não vou entrar nesse mérito. A ONU tem como objetivo auxiliar o desenvolvimento econômico e progresso social dos seus países membros, a proteção do meio ambiente, onde nós temos um vídeo onde nós trazemos aí o surgimento da OMM, do PNUMA, que são órgãos que estão ligados a essa situação do meio ambiente. Por isso que o discurso do presidente Jair Bolsonaro ficou, digamos, enviesado na ONU, quando ele bateu pesado, dizendo que o Brasil se preocupava com o meio ambiente. Não vou entrar também nesse mérito agora, não é nosso caso. Promover a ajuda humanitária, seja por fome, seja por desastres naturais, ou seja a questão de guerras. A ONU, ela goza de extraterritorialidade. O que é isso, professor? Então, bases militares de outros países, embaixadas e os escritórios da ONU, eles gozam da extraterritorialidade, eles estão isentos da jurisdição daquele país. Você não pode simplesmente ir lá, aprendi você, funcionário da ONU. O funcionário da ONU, ele não pode ser preso dessa forma, ele tem outros tipos de situação. É a mesma coisa se você tem bases militares norte-americanas no Japão, por exemplo, que foram colocadas na época da Guerra Fria. Os indivíduos que estão em bases americanas, eles têm extraterritorialidade, que não significa que se fizer algum crime aqui, eles não possam ser enviados ao seu país de origem para serem julgados por lá, tá ok? Então demos uma introdução rápida da ONU. Na próxima situação falaremos levemente sobre os secretários-gerais, a questão dos Estados Unidos e da ONU, a questão de dinheiro mesmo, quem é que financia a ONU, quem é que paga as despesas da ONU. E nós vamos aí tocando os membros que não são membros efetivos, não é? E vamos tocando devagar aí para que você entenda esse mecanismo complexo. E depois nós falaremos sobre as agências e etc, com organograma, e aí provavelmente eu vá para a lousa. Eu já falei que estou com lousofobia. Em 8 minutos eu consigo dar 1 grau. E eu vou escutando aqui X, apenas um homem só. X, que é ou X, como alguns querem, que é um grande rapper aí de Brasília. Vai um salve aí pra rapaziada, né, do movimento hip hop de Brasília. Tamo junto, fião. É nóis, já é.